Olá, gente amiga e hospitaleira de todo o Brasil. Eu sou o pastor Marivaldo e esse é o seu programa Sem Fronteiras aqui na Rede Ágatos, a rede para o bem. Eu tenho a grata satisfação de receber neste dia o meu amigo, pastor Charles Santos, pastor batista, brasiliense, missionário da MIAF, Missão para o Interior da África. Está visitando o Brasil, sua terra, seu povo, sua gente, especialmente o Rio de Janeiro, neste período maravilhoso em que, claro, o apanhamos para estar aqui conosco, dando uma palavra para você. Bem-vindo, pastor Charles Santos. Me dê, por favor, o privilégio de tocá-lo. Muito bem, cumprimento, bem-vindo ao nosso programa. Olá, pastor Marivaldo, olá a todos os amigos que acompanham o seu programa aqui pela Rede Ágatos. Um prazer estar aqui com o senhor e poder falar mais sobre aquilo que Deus está fazendo no mundo, em particular no continente africano. Ô, pastor Charles, eu tenho uma curiosidade muito grande com a área de missões e com os missionários. Primeiro em saber como acontece a chamada, essa questão vocacional. Como foi que o senhor descobriu que o seu ministério seria um ministério missionário e na África? Então, pastor, eu gosto de responder essa pergunta a partir da questão que foi tratada com uma missionária americana que serviu 20 anos na Amazônia, nos anos 60, Sophia Miller. Perguntaram para ela, irmã Sofia, como se deu a sua vocação missionária? E ela respondeu, eu não tive nenhum chamado, nenhuma vocação missionária extraordinária, vi anjo ou coisa assim. Eu abri a Bíblia, eu li o mandamento e obedeci. Então, comigo, com 17 anos, foi basicamente isso. Quando eu comecei a entender o Evangelho, eu entendi que eu tinha que pregar para as pessoas e, à medida que eu amadureci na fé cristã, algo chamou a atenção ao meu coração em relação à África e isso por mais de 26 anos não saiu do meu coração e eu sempre falo que é algo resiliente, perseverante e durável. É algo interno, é um testemunho interno do Espírito Santo que te arrebata. Eu me lembro algumas coisas, pastor Charles, eu me lembro. Gente, o pastor Charles é um homem de Deus, um homem voltado para as coisas da palavra do Senhor, um homem realmente vocacionado, chamado por Deus para a obra. Ele respira missões. O almoço dele tem que ter pregação do Evangelho. Ele ama o Evangelho e aquele que o chamou, apesar dessa experiência tremenda e dessa sua colocação, dessa missionária, uma ilustre desconhecida, mas que levava alguém às aldeias amazônicas, falava de Jesus com propriedade. É isso que o senhor faz em Moçambique? Então, a nossa organização missionária, ela trabalha com povos africanos há mais de 125 anos. 125 anos. 125 anos em 20 países, com 1.000 missionários em tempo integral, de todos os continentes do mundo. Nós temos escritórios de mobilização em todos os continentes, mobilizando igrejas e missionários, candidatos, vocacionados, para servirem a Deus nesse contexto. Eu tenho trabalhado nos últimos anos com mobilização e treinamento, e agora estou, desde 2019, trabalhando com a questão de voltar a Moçambique, onde vivemos por quase 2 anos, entre 2014 e o final de 2015. Retornei a Moçambique algumas vezes, estive lá num programa de treinamento agora em julho passado, com povos não alcançados, e a África é uma vastidão de desafios, 300 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ainda existe no continente. Pastor Charles, vocês implantam igreja, vocês levam igrejas de outros países para a África ou trabalham com os africanos? Como é isso? Por que eu estou perguntando isso? Porque normalmente se ouve de igrejas de outras nacionalidades invadindo a África e nós temos aí ouvido nos telejornais de N conflitos denominacionais, institucionais, por causa dessa questão. Como vocês fazem? Vocês fazem parte desse staff? Vocês fundam igrejas? Como funciona? Qual é a metodologia de trabalho de vocês na África? Então, nossa organização é um movimento global de missões e a gente tem como nosso lema fornecer ferramentas para as igrejas autóctones, igrejas nativas, igrejas africanas, para que elas cresçam e se desenvolvam. Então, o nosso lema é igrejas cristocêntricas entre todos os povos africanos. Então, a gente quer ajudar essas igrejas através de treinamento de liderança, através de suporte, através de treinamento dos seus próprios missionários nativos, para que eles se desenvolvam como igreja saudável, teologicamente saudável, e eles possam crescer. Nós não plantamos igrejas estrangeiras, nós não temos essa visão colonialista
Isso é uma visão de outras organizações e denominações. A gente respeita quem pensa e faz assim, mas esse é o nosso legado nesses mais de 100 anos de história. Legal, pastor. Pastor, eu tenho ouvido e visto informações também sobre este conflito religioso no norte do país. Eu queria saber como é que o senhor e a sua equipe se relaciona com esse negócio. Eu sei que existem guerras para lá, e existem guerras que não são veiculadas pela grande mídia, como, por exemplo, os olhos de todas as pessoas estão voltados para o conflito, para a guerra Rússia e Ucrânia. Mas existem outras guerras. Nós temos aí pelo menos 7 guerras em andamento no mundo que não é veiculado para o mundo ocidental. Como é que o senhor e a equipe convivem com isso lá e com esse conflito religioso, principalmente? Bom, existe um conflito armado já nos últimos 5 anos no norte de Moçambique, o desejo de um grupo extremista islâmico ligado ao ISIS, ao Estado Islâmico, e também ao Al-Shabaab, que é um grupo, uma célula terrorista que opera muito na Somália e em outras partes da África. Eles estão em Moçambique decapitando pessoas, queimando igrejas, queimando mesquitas de muçulmanos moderados, queimando orfanatos e igrejas católicas, estuprando. Então tem todo um ciclo de violência. E também descobrir a segunda maior reserva de gás natural do mundo na Baía de Cabo Delgado, em Moçambique. Então existe todo um jogo de interesse nesse contexto. E a nossa equipe estava nessa região de Pemba, uma cidade ali em Cabo Delgado, foi retirado ano passado de lá, e hoje nós estamos operando a 150 quilômetros desse conflito. Existe um cinturão, através do exército de Ruanda, que foi ajudar ali o exército de Moçambique contra esses insurgentes, que é o nome que se dá para essa guerrilha islâmica. E esses insurgentes estão lá matando pessoas, e esse conflito é bem sangrento já nesses últimos 5 anos. E a nossa equipe trabalha ali com acolhimento, socorro e misericórdia, discipulado, é relacional. Trabalho com muçulmanos, o norte do país é 95% islâmico. Então, é um trabalho de relacionamento, e eu estive lá agora a 150 quilômetros dessa guerra. Pastor, eu sei que a vida ministerial não é fácil, um desafio diário. Eu gostaria de saber do senhor quais são as maiores dificuldades que vocês, como missionários, enfrentam lá. Obviamente que esse conflito constante é uma grande dificuldade. Mas o grupo em si, a pessoa, vocês têm mantenedores? Como funciona isso? Eu soube, sou seu amigo, seu irmão, soube que você apanhou algumas malárias lá. Quantas malárias você teve? E, em média, a malária é o grande problema da região? Não necessariamente a malária. A malária é um dos problemas que vem no combo de desafios que o missionário Gostei enfrenta. do combo, né? Vem um combo de desafios, né? Então a malária é um deles. Ali é uma região endêmica. Moçambique fica entre o sul e o leste. Geralmente as pessoas falam assim, aqui o brasileiro, você vai para a África. Não, a África é um conjunto, é um continente com 54 países, com várias línguas, várias culturas. Por exemplo, o que se faz no centro de Moçambique não é o mesmo a questão que se vive no norte. No sul é uma outra realidade. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu conheço um missionário em Moçambique. Eu pergunto qual cidade, aonde ele trabalha. Contextos diferentes. No centro eu vou trabalhar mais com animista, no norte eu vou trabalhar mais com islâmicos, com muçulmanos, no sul eu vou trabalhar com a outra modalidade. Então vai depender muito do grupo que eu vou trabalhar. São N desafios. Sim, todos nós missionários dependemos de mantenedores, né, de igrejas locais que ratificam a nossa vocação. Esse tem sido o meu trabalho de 2019 para cá, no meio da pandemia, levantar parceiros para que eu possa retornar com a família para Moçambique. Estou nesse processo, é a razão de estar aqui no Rio também. Mas eu costumo dizer que eu acredito que o maior desafio do missionário, e eu falei isso numa igreja agora, final de semana, em Vila Velha, no Espírito Santo, acho que talvez o nosso maior desafio não seja nem o combo que vem lá no campo, de sofrimento, de malária, etc. Talvez o maior desafio é tentar convencer a igreja da natureza missionária dela. Ela está no mundo para isso. O senhor passou algum tempo lá em Moçambique, aproximadamente 2 anos. Isso. O senhor se adaptou com Moçambique? O senhor já pode dizer que é o seu segundo país, a sua segunda pátria? Me sinto melhor. Eu falei sobre a malária, lembra? O senhor não falou ainda sobre quantas malárias o senhor pegou, hein? Eu tive 3 malárias. 3 malárias? Eu conheço colegas que pararam de contar na 15ª. Então, assim,
Meu Senhor. Estão lá há mais de 30 anos, uma colega minha, e assim, é uma verdadeira referência para o movimento missionário lá em Moçambique. E ela falou que, Charles, eu parei de contar na 15ª. Então, assim, malária é um dos problemas, o problema da pobreza, de ver pessoas morrendo de fome, de ver pessoas comendo lixo, de ver pessoas queimando outras vivas porque está roubando para comer. Então, tudo isso eu vi lá, são desafios, mas acho que o maior desafio, aquilo que intriga mais o missionário, é de você tentar mostrar para a igreja que ela está aqui para isso, para fazer missões. Uhum. Uma das razões principais da igreja é confirmar a sua natureza missionária. Pastor, problemas semelhantes nós temos no Brasil, na América Latina e em Sim. todas as outras partes. Eu, por exemplo, respeito profundamente a chamada do missionário. Deus chamou alguém para os Estados Unidos, que existem, chamou alguém para a França, para os países islâmicos, chamou para a África, eu respeito, assim como respeito os irmãos e irmãs que trabalham no Brasil, suprindo essas necessidades de alguma forma e levando com esse suprimento, com esse socorro, o evangelho de Cristo Jesus. Mas o que eu quero saber, pastor, é qual é a sua maior dificuldade enquanto missionário na África e, obviamente, da sua equipe, com a sua família também. Eu sei que o senhor é pai, tem 2 filhas lindas, é casado com a nossa irmã Maria, uma mulher de Deus. Como foi a adaptação da sua família na África? Esse desejo missionário arde no coração de todos? Sim, nós entendemos no meio do processo, não foi uma coisa da noite para o dia. Minha esposa teve que aprender isso com o tempo, de maneira muito peculiar. Deus trabalhou o coração dela em relação a isso, de que a vocação missionária não é só para um membro da família. Quando Deus chama uma família para o ministério, ele vai chamar cada um para se complementar nessa missão. Então, teve coisas que a minha esposa realizou e ela veio entender isso, que ela realizou em Moçambique, que eu jamais teria condições de realizar. No ministério dela, com filhos de muçulmanos, com crianças. Todo sábado, na nossa garagem, a gente recebia ali um combo de crianças. Ô, pastor, essa resposta faz parte da próxima pergunta, mas o senhor entrou e eu achei lindo, maravilhoso, está perfeito. Eu queria saber exatamente o que vocês fazem lá, o que faz um missionário. Ele passa o dia falando de Jesus, convidando as pessoas para se converter, fica pedindo oferta? Como é isso, pastor? Não, lá não tem como pedir oferta. Não Na tem verdade, envelopinho no pessoal? Não, lá as pessoas entregam da machamba, da roça, o fruto da sua colheita na igreja. São igrejas, é o 35º país mais pobre do mundo, e a questão monetária é uma questão resumida entre as igrejas nacionais mesmo, os crentes nacionais, e missionário lá não recebe oferta de igreja nacional. Na verdade, você está lá numa condição econômica, porque você vem de uma potência econômica, o Brasil, queira ou não, é uma potência econômica, está entre os 20 países mais desenvolvidos do mundo, então a gente acaba que, como missionário, a gente faz também diferença para a economia do lugar. Legal, muito legal. Então, por exemplo, eu pago faculdade com o meu sustento missionário, eu pago faculdade de pastor lá em Moçambique para ele melhorar a condição dele dentro da comunidade dele e ajudar outros membros do clã e da família dele. Eu abençoo outros missionários através do meu próprio sustento, mensalmente a gente tem. E a gente agora, de 3 meses para cá, está investindo na vida de um casal de missionários nativos, os primeiros que a gente tem configurado em Moçambique, a nossa organização, e que vão evangelizar 2 povos muito fechados para o evangelho, o povo Iau e os Suahilis, lá no norte do país. Nosso país. Pastor, como tem sido a resposta, a participação da igreja brasileira neste processo, nesse trabalho maravilhoso que Deus lhe deu para executar em Moçambique? A igreja brasileira, ela é muito prematura nessa questão do movimento missionário. A gente tem um movimento missionário aqui de 50 anos aproximadamente. Existem países que têm uma tradição de 300 anos, como os Estados Unidos e países da Europa. Igreja brasileira, você encontra igrejas muito participativas e você vai encontrar igrejas que elas não têm visão nenhuma da obra missionária. Elas não conseguem compreender e isso não é fomentado. Aquilo que o pastor e a liderança não fomenta no seio da igreja, isso não vai virar algo prioritário, não vai virar algo como agenda da igreja. Eu costumo dizer que a igreja brasileira é a 7ª mais rica do mundo, isso saiu em estatísticas de pesquisas sérias internacionais. É a 7ª mais rica,
Só que o cristão evangélico brasileiro, ele investe cerca de R$ 1,20 por ano na obra missionária. Então a gente tem um Esse problema. dado estatístico é um fato? É um fato, e eu cito as fontes. Pois não. Entendeu? Então, assim. Nós precisamos urgentemente rever esse conceito e mudar no tocante a missões. Porque nós falamos muito de missões nas igrejas. Sim. Tem até os cultos missionários com grandes coletas. Eu estive com um missionário no Peru e ele estava triste porque a sua igreja mãe, mantenedora, há 5 meses não enviava R$ 1 para ele lá. Então isso fez com que a vida dele, também de serviço no país, parasse. Sim. E assim, ninguém caminha, é um serviço de interdependência. O missionário não pode fazer nada sozinho se não tiver igrejas locais, as organizações missionárias não podem fazer nada sozinho se não tiver patrocinadores ou pessoas que são doadores para esse empreendimento missionário, no bom sentido, caminhar. Então, é um trabalho de interdependência que mostra como a igreja funciona enquanto corpo de Cristo. E a gente tem visto essa dificuldade ainda no Brasil, mas existem alguns irmãos e igrejas bem generosos, e é por isso que esses 15 mil missionários brasileiros, nós temos um país aí que tem cerca de 40 milhões de evangélicos e a gente tem 15 mil missionários em tempo integral, segundo estatística, ou seja, nem 1% da igreja brasileira uma igreja, são vocacionados para a obra missionária. Então a gente tem uma crise de vocacionados porque também não é fomentado mais. Ninguém quer ser missionário, quer ser pastor, porque isso não dá status. Gente, o pastor Charles Santos é também educador teológico lá em Moçambique. Ele ensina pelo IBS, Instituto Bíblico de Sofala, e pelo ITBB, Instituto Teológico Batista da Beira. É membro da Igreja Batista Bíblica das Nações, em Brasília, Distrito Federal. Pastor Charles, como é que alguém no Brasil tocado por sua palavra, que quer se envolver com a obra missionária, ainda que com pouco, porque se diversas pessoas decidirem colaborar, vai ser uma bênção, vai ajudar não somente em Moçambique, mas também no Brasil, porque tudo tem um custo. O senhor tem a pretensão de voltar a Moçambique, correto? Como é que a gente pode ajudar o senhor? Conhecer mais o seu ministério. O senhor está disponível para visitas às igrejas no Brasil? Eu sei que o senhor tem feito algumas visitas, mas visitas de amigos, conhecidos, mas se alguém quiser convidá-lo, conhecer com mais propriedade esta obra, como é que faz, pastor? Bem, nós estamos trabalhando para voltarmos em janeiro de 2023 a Moçambique. E o projeto... Já está aí, né, pastor? Janeiro está aí. Às portas, né? O projeto é se dedicar por 3 anos, é o que a nossa organização trabalha com termos. Você fica 3 anos, volta por 5 meses, 6 meses para fazer check-up médico, visitar a família, visitar igrejas e volta de novo. O que está no meu coração, assim, e o que a gente tem conversado enquanto família é servir lá até os 60 anos de idade. Eu estou com 44, vou fazer 45. A ideia é servir povos africanos até esse período, é o plano. A gente não sabe bem o que Deus vai fazer nesse contexto. Ele é o Senhor do tempo e Senhor de tudo. E a gente tem visitado igrejas, estamos abertos para isso. As pessoas que quiserem contribuir, tem no nosso site charlesantos.net, né? Charlesantos.net, vai estar aqui, passando aqui, tá, gente? Que charlesantos.net. www.charlesantos.net. www.charlesantos. Tudo junto.net. Então tá aí, tá, gente? Vocês isso aí. Vocês podem acessar esse site, lá tem os nossos canais de comunicação, tem os canais de doação. E eu gosto... Então, a chave é o site, lá tem o seu Instagram. Tem tudo, tem o Instagram, as redes sociais, você pode nos seguir nas redes sociais. E eu gosto de falar uma coisa bem pontual nas igrejas, pastor, sem querer tomar muito tempo. Fique à vontade, pastor, o programa é seu. Eu não gosto muito da expressão ajudar, no bom sentido. Eu sei que as pessoas falam isso no bom sentido. A Mônica de Mesquita, da Associação Presbiteriana de Missões Transculturais, ela escreveu um livro chamado Missões do Jeito que Deus Quer. E esse livro, para mim, é um livreto, ele é fantástico, e ela diz algo bem pontual sobre isso. Ela diz assim, missionário não é um mendigo que está nas igrejas com pires atrás de moedinha para fazer obra missionária. Missionário não quer sua ajuda, igreja, missionário quer sua cumplicidade.
Legal, Então, por favor, repita isso aí para a gente colocar aqui também, viu, pessoal da produção. Missionário. Quem foi que disse isso? Mônica de Mesquita, da Associação Presbiteriana de Missões Transculturais. O livro é Missões do Jeito que Deus gente, quer. Mônica de Mesquita, para nós convidarmos para vir aqui falar conosco aqui no programa Sem Fronteiras. Se eu não me engano, ela é aqui do Rio ou de São Paulo. Pode repetir a frase, por favor, pastor? A frase é o seguinte: missionário não é mendigo que está com pires pedindo moedinha para fazer obra missionária. Missionário é um servo de Deus, é alguém que deve ser honrado pela igreja como tal, e ele está procurando não ajuda, mas cumplicidade da igreja. Esse negócio de ajudinha, Jesus te abençoe. Pastor, foi top. Essa sua colocação foi top para mim. Foi a cereja do bolo do nosso programa hoje. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, pastor, sobre o seu canal no YouTube. Eu sei que o senhor tem um canal por lá, e as coisas que o senhor fala lá, o que o senhor ensina. Como é isso? Qual tem sido a resposta do povo? Como é que a gente faz para se inscrever no canal? Nós já temos aí o endereço do seu site. De novo, www.charlessantos.net. Ok. Então, no site tem o link para o canal, mas o canal é Charles Santos. Você coloca lá na pesquisa no YouTube Missionário Charles Santos. Missionário Charles Santos. Você vai achar a nossa foto. Olha, pessoal, é Charles Santos, tá? Não é Charles Chaplin, não, tá? Vamos lá. Nem Spurgeon, nem Finney, Charles Santos. E aí você pode acessar, se inscrever. Foi uma ideia na pandemia, não é uma ideia de se tornar YouTube ou famoso ou monetizar com isso. Até mesmo que eu lhe conheço bem, quem importa que cresça na sua vida é aquele que eu me importo que cresça na minha também. Importante na nossa vida é que Jesus Cristo cresça e nós diminuamos, né? E a ideia foi justamente essa. Na pandemia a gente começou a gravar algumas coisas e isso foi melhorando com o tempo e a gente começou a entrevistar outros colegas missionários de campo, fazer um papo missionário, né? Mission Talk, que a gente chama. A gente gravei giros biográficos sobre alguns missionários da história. Por exemplo, Sofia Miller, ela tem um livro fantástico, essa missionária que eu falei, dos indígenas aqui brasileiros, chamado Terra Selvagem. Pouca gente conhece esse tipo de conteúdo. E pouca gente conhece também Sofia Miller. Só quem está no movimento missionário é que lê as frases dela. Pastor, você está no movimento missionário para se tornar conhecido, para ficar famoso? Não, Essa é uma pergunta muito pessoal aqui, é para pegar postar na parede mesmo. Alguém certa vez falou assim, o Charles está indo para a África, quando a gente estava indo na primeira vez, o Charles está indo para a África para aparecer alguém que me conhecia muito mal. Por status, né? Por o pessoal pensa isso, é verdade, tu pode fugir disso, é verdade. Gente, é verdade. As pessoas veem o missionário assim. Ele está indo para tal lugar para se aparecer, para fazer nome. Desculpa, eu tenho que tocar nesse negócio aqui, porque o programa é sério. E a gente tem que falar sobre isso, gente. Vamos lá, Só que é interessante, pastor, que as pessoas assim, não te conhecem, não conhecem sua história, sua vida. Uma semana antes de irmos para a África, tudo comprado, passagem, etc., e a nossa missão só libera com seguro-saúde. Eu sou diabético. A empresa que cobre o nosso seguro-saúde é uma empresa da Malásia que trabalha com seguro para missionários, chamada Talent Trust, uma empresa muito séria e tudo. E a Talent Trust falou assim para o nosso diretor, nós não podemos liberar esse Charles aí, o seguro para ele. Isso era uma quinta-feira, eu ia viajar na terça-feira. Aí o meu diretor falou, Charles, não deu. É o seguinte, não vai dar para vocês irem, as passagens estão compradas, todo o movimento feito, a gente já com churrasco de família no domingo, marcado para despedir da igreja, da família. E aí ele me falou isso, vamos orar, e eu fiquei de ter uma palavra com eles, e é na madrugada o fuso horário. E essa história é bem legal para ilustrar isso. Aí veio o conselho da missão falar comigo, Charles, a gente está pensando em te mandar, em vez de ir para a África, trabalhar com refugiados no norte, lá no Canadá, Swahili, da Somália, né? Somalis, melhor dizendo, da Somália, e tem um grupo grande de refugiado, é um dos maiores contingentes de refugiado, ou talvez no sul ou no norte da França, que tem muito muçulmano lá, refugiado. Então, você não prefere considerar isso, ir para a França, do que ir para Moçambique, ir para a África? Eu falei, cara, Deus falou ao meu coração sobre a África, faz 14 anos que está no meu coração. Eu não acredito que... eu não sei o que Deus está querendo ensinar. Num flash assim, a coisa vai mudar. Né? Eu não acredito que, assim, eu não sei o que Deus está querendo ensinar com essa situação, mas eu estou atento para ouvir. Nós vamos estar orando até você falar com eles. Aí foi legal que ele falou por conta do fuso horário de madrugada, ele me ligou 5 horas da manhã, isso de uma quinta para sexta.
Isso com a passagem, com a viagem marcada tudo para marcado. terça-feira. E eu fui pregar à noite, na quinta-feira, com um primo meu numa igreja de Cristo, lá no Lúcio Costa, em Brasília. Preguei nessa igreja, me despedi da igreja, falei, ó, na terça-feira eu tô indo embora. Aí depois parei com meu primo no açaí, para tomar um açaí com ele, aí contei toda a história para ele. Aí ele falou assim, cara, e tu pregou daquele jeito ali agora há pouco, despedindo de todo mundo, sem nem saber se vai? Eu falei, cara, Deus é soberano. Tô muito em paz com isso. E aí, de madrugada, de quinta para sexta, o meu diretor liga, Paulo Feniman, e fala assim, Charles, tá liberado, eles só vão colocar uma cláusula lá no seguro de que se você tiver alguma coisa relacionada a diabetes, eles não vão cobrir. Eu falei, não, eu autorizo, pode fazer isso aí. Fomos, e foi uma benção, eu tive malária, passei mal, quase morri com a primeira malária, mas as minhas filhas não pegaram malária, minha esposa não pegou malária, e fomos, servimos, voltamos, nos apaixonamos por aquele país, por aquela gente, por aquele povo, porque missões é relacionamento. Pastor Charles, qual foi a sua maior experiência no campo missionário? Bem, eu respondi essa pergunta para um irmão no último final de semana em Vila Velha, quando voltávamos de um trabalho missionário com ciganos, que a Igreja Presbiteriana realiza lá. Pois não. Domingo à tarde. Ele me fez essa mesma pergunta e eu tenho respondido para as pessoas que geralmente querem ouvir um testemunho romântico, né, do campo missionário, algo extremamente poético e glamouroso, mas eu respondi para ele que a minha maior experiência foi a de ver pessoas morrerem de fome semanalmente. Meu Deus. De abrir a porta da minha casa um dia e ver um corpo carbonizado na rua de frente para minha casa e ter que tapar os olhos das minhas filhas para elas não verem isso com 9, 6 anos. Um ladrão que roubou na comunidade para comer e que foi pego pela população, e lá se trabalha a ideia da justiça com as próprias mãos. Se a esquadra, que é a polícia, não chega, essa pessoa é linchada e muitas vezes é queimado vivo. Um embava, como se diz no dialeto, um ladrão. Então, ver esse tipo de cenário, essas questões são, para mim, a maior experiência. Porque tudo aquilo que Cristo faz, a glória é para Ele, para a eternidade, a salvação de pessoas, a transformação, isso enche o nosso coração de alegria de ver pessoas mudando de vida. Isso é muito marcante. Mas o poder destrutivo do pecado em uma cultura, na vida de pessoas, isso me faz lembrar de uma frase do Kevin Costner naquele filme Anjos da Vida Mais Bravos do que o Mar, quando o aluno dele, que estava sendo preparado para substituir ele na guarda costeira americana, perguntou para ele, senhor oficial, quantas vidas de verdade estão na estatística? E ele falou assim um número bem baixo, 17 ou 19, eu não lembro agora. E o jovem falou, nossa, mas o senhor é o recordista, eu pensei que o senhor tinha salvado muito mais pessoas aqui nos mares, na costa americana, porque o senhor é uma lenda. Uhum. Ele falou, eu nunca conto quantos eu salvei, eu conto aqueles que se perderam, aqueles que eu não consegui salvar. Isso para mim é muito mais significativo. Então, eu sei que é uma analogia para isso que eu estou falando, mas o aspecto, a experiência é de ver que pessoas que partiram, de repente, para a eternidade, sem ter a esperança de caminhar com Cristo. Isso, para mim, é o que me dói mais. Pastor Charles, nosso programa está chegando ao final. Bacana. Nós vamos para as suas considerações finais, mas eu quero agradecer, gente, de todo o coração, a presença do pastor Charles Santos aqui conosco. Uma honra para o programa Sem Fronteiras receber o senhor, viu, pastor? Uma honra para a Rede Ágatos receber o senhor aqui. Pastor, alegria minha, muito obrigado pela amizade, acolhimento de anos. A sua família mora no nosso coração, no meu coração, no coração da minha família. E obrigado à Rede Ágatos por essa oportunidade. Espero que esse veículo aqui alcance muitas pessoas e que o Evangelho possa, e ele pode isso, impactar muitas vidas através de tudo aquilo que é fomentado nesse conteúdo de mídias aqui, de streaming, que está sendo bem trabalhado aqui para igreja brasileira e para o contexto que se espalhe pelo mundo, né? Eu quero avisar os amigos do pastor Charles no Rio de Janeiro, aqueles que brigam para hospedar o pastor Charles, que a base do pastor Charles no Rio de Janeiro é a minha casa, tá, gente?
A base dele é a minha casa. Ele é nosso. Olha, vocês não estão vendo, mas aqui está metade da minha família. Nós vamos aqui acompanhar o pastor Charles. Está aqui, gente, está aqui assistindo, acompanhando esse programa. E olha, nós amamos o Charles, é do nosso coração, do nosso convívio, é alguém cujo testemunho nós conhecemos a família e por isso nós recomendamos na totalidade o trabalho deste homem na igreja. Pastor Charles, suas considerações finais, por favor, às muitas pessoas que nos assistem em todo o Brasil. Grato a Deus pela vida dessa família aqui do pastor Marivaldo, que sempre nos acolheu e que o Deus da missão, que é o Deus missionário, né, a missão não é nossa, a missão é dele, ele só nos dá o privilégio de participar. Você, amigo que está vendo esse programa aqui, você entenda o seu papel na missão de Cristo. Abra a Bíblia como Sophia Miller, leia o mandamento e obedeça. Gosto muito da frase do príncipe dos pregadores, The Price of the Preach, Charles Randall Spurgeon, que ele dizia o seguinte no século XIX: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todos nós temos um propósito de vida para viver e temos um papel na missão de Deus. É uma dentre tantas outras frases impactantes do nosso príncipe dos pregadores, né? Tem alguma frase interessante sua que você queira terminar agora, queira colocar para nós? Essa foi a surpresa, e bombástica. Essa foi surpresa. Bom, eu tenho falado algumas coisas a título de posts no meu Instagram, algumas frases que a gente tem comunicado nas igrejas, e eu coloquei uma última aí na semana passada, que eu falo que o problema da igreja ocidental não são os recursos econômicos e nem os recursos humanos. Nós temos 3.000 vezes mais os recursos econômicos para alcançar os povos não alcançados e 9.000 vezes mais os recursos financeiros para alcançar os povos não alcançados. O nosso problema se chama prioridades erradas. Então, que Deus assente no nosso coração a agenda correta e a prioridade correta. Gente, acabou em grande estilo, então o nosso bolo hoje teve 2 cerejas, tá? 2 cerejas. Bem, pessoal, eu conversei aqui com o pastor Charles Santos, pastor batista, homem de Deus, missionário brasileiro em Moçambique, voltando para lá nesse primeiro semestre de 2023, né? 2023. Então, gente, olha, muito obrigado, tá bom? Por ter escolhido a gente, por sua conexão, por estar conosco aqui na Rede Ágatos. Grande prazer receber você e sua família, tá? O Programa Sem Fronteiras está honrado com a sua companhia. Ajude-nos a fazer este programa. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a obra que Deus tem na sua vida, através do seu ministério, tá bom? Grande abraço para você, nós vamos encerrando por aqui. Até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus. Tchau, pessoal.